Boa noite, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um devocional, mais uma quarta-feira onde juntos nós podemos aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Na semana passada nós não tivemos devocional porque nós estávamos na correria da feira de Natal, que foi um sucesso, foi muito bom, mas hoje estamos de volta. E nessa semana, ou seja, no dia de hoje, nós vamos ver a respeito dos fundamentos da missão mundial. Nos dois últimos estudos, talvez você não esteja lembrando sobre o que falamos, então nos dois últimos estudos nós falamos sobre a descida do Espírito Santo, ou seja, sobre o Pentecostes, e sobre os ataques do inimigo para tentar parar com todo esse movimento que estava acontecendo. Agora então a igreja está praticamente pronta para iniciar sua obra missionária. A igreja até então havia se limitado à pregação do evangelho aos judeus e também a Jerusalém. Mas agora o Espírito Santo está prestes a dar um empurrãozinho, dar uma ajuda para que o povo pregue, a igreja se espalhe pelo mundo, para que essa missão de fato seja mundial. E o instrumento aqui, a ferramenta, a pessoa que Deus escolhe para que esse empurrãozinho seja dado é Paulo. E hoje nós vamos ver então a respeito de três personagens que tiveram um papel fundamental, um papel muito importante para essa expansão global da igreja. E o primeiro personagem que nós veremos é Estevão, esse homem cheio de sabedoria, esse homem que tem um testemunho fantástico. Atos capítulo 6, verso 9 até o verso 10, do verso 9 ao verso 10, nos diz o seguinte: esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Estevão era um cara que exalava conhecimento, era um cara que as pessoas gostavam de estar por perto, era aquele cara que sempre tinha uma palavra de consolo, era um cara que sempre tinha a palavra de sabedoria, era alguém que brilhava a luz de Jesus. Lucas declara que Estevão era um homem cheio do Espírito, um homem cheio de sabedoria, um homem cheio da graça e do poder vindo do Senhor e um homem com certeza cheio de fé. Porém, esse cara que parece ser quase perfeito, esse cara que tem tantas qualidades, ele acabou provocando oposição por parte dos judeus, porque os judeus acusaram Estevão de ter blasfemado não só contra Moisés, mas também contra Deus. E mais, eles diziam que Estevão, ele falou mal a respeito, falou contra o lugar santo, ou seja, o templo, e também falou contra a lei. E essas acusações, elas eram muito sérias, porque o templo, ou seja, o lugar santo, e a lei era bens sagrados e preciosos para os judeus. Então, não era uma acusação qualquer, era uma acusação muito séria. E aí Estevão, então, ele começa a fazer o seu discurso, e dentro do seu discurso, ele afirma que os grandes personagens do Antigo Testamento, ou seja, Abraão, José, Moisés, Davi, eles nunca imaginaram que Deus pudesse habitar em edifícios feitos por mãos humanas. E quando ele se defende a respeito da lei, ele inverte a situação afirmando que quem estava indo contra a lei eram os judeus e não o próprio Estevão, porque os judeus eles estavam resistindo à ação do Espírito Santo e também estavam rejeitando o Messias de Deus, ou seja, estavam rejeitando Jesus. E aí nós vemos aqui o martírio de Estevão. Atos capítulo 7, versos 59 ao verso 60, nos diz o seguinte: enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isto, adormeceu. A morte de Estevão, ela foi cheia, ela foi plena de Cristo Jesus. E há três frases aqui que são muito conhecidas quando se trata da morte de Estevão e que nós precisamos olhar com atenção. A primeira delas está no verso 56, onde ele diz: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Esse relato ele é impressionante, ele é um relato
muito cheio de conteúdo, porque Estevão, ele diz que ele está olhando para os céus abertos e ele vê Jesus de pé, ao lado de Deus, à direita de Deus. E quando você quer cumprimentar uma pessoa que é importante para você, você fica de pé, em respeito, em honra. E aqui, o que os comentaristas, o que os estudiosos enxergam, entendem é que Jesus ele se levantou para receber o primeiro mártir cristão, para receber aquele cara que estava morrendo, e que estava fazendo isso por professar Jesus Cristo e por ser alguém que era cheio de graça, era cheio de poder, mas que era fiel e que foi fiel até o fim. E as próximas duas frases que Estevão professa são muito parecidas com Jesus quando estava na cruz. A primeira delas está no verso 59, onde Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E no verso 60 ele diz: Senhor, não os consideres culpados destes pecados. Então aqui nós podemos ver alguns pontos semelhantes entre a morte de Estevão e a morte de Jesus na cruz. Os dois foram acusados por blasfêmia e os dois tiveram falsas testemunhas testemunhando a respeito deles, pessoas que foram compradas, pessoas que foram manipuladas para que esse plano horrível, tanto de matar Estevão quanto de matar Jesus, fosse de fato cumprido, fosse de fato completo. Estevão, ele geralmente é lembrado pelas pessoas, por nós, igreja, como sendo o primeiro mártir, e ele deve ser lembrado dessa forma porque foi alguém fiel até o fim. Mas é interessante aqui que Lucas, ele dá uma ênfase diferente. Claro que ele traz essa questão de que Estevão foi o primeiro mártir, mas ele também mostra e demonstra como Estevão desempenhou um papel muito importante na expansão da igreja cristã. E aqui John Stott ele nos traz duas frases muito importantes que eu e você precisamos ter bem claro na nossa mente para não nos desviarmos. A primeira é que a igreja de Deus são as pessoas, somos nós e não simplesmente edifícios. Quando nós começamos a olhar para o edifício achando que ele é santo, o nosso olhar começa a se desviar daquilo que é importante. A igreja são as pessoas. E a segunda frase é que a palavra de Deus são as escrituras e não simplesmente tradições. As tradições são importantes, relembram o nosso passado e relembram coisas importantes que aconteceram no passado. Mas nós nunca podemos olhar para as tradições e acreditar que elas são palavra de Deus. A palavra de Deus são as escrituras e nada mais que isso. Se conseguirmos nos manter nessas duas visões de que a igreja são as pessoas e que a palavra de Deus são as escrituras, nós vamos conseguir continuar indo longe, centrados naquilo que realmente importa. O segundo personagem que nós veremos é Filipe, um cara sensacional que demonstrou aqui o início desse evangelismo. E algo muito interessante, algo sensacional que Filipe faz, ele prega o mesmo evangelho, ele não altera a mensagem, ele fala a respeito de Jesus, fala a respeito das boas novas, mas ele começa a nos mostrar e faz com que entendamos a importância de conhecer cada um dos contextos para quem nós vamos falar, conhecer as pessoas, conhecer a forma que as pessoas pensam, para conseguir trazer o evangelho da melhor forma possível, para que ele seja entendido da melhor forma possível. Atos capítulo 8, verso 5 diz: Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Filipe ele falou de Cristo Jesus em uma cidade samaritana e muitas pessoas ali creram e foram batizadas. Um pouco mais adiante, no verso 35 do capítulo 8, nos diz: Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhes as boas novas de Jesus. Esse segundo versículo aqui, o verso 35, é o episódio do oficial etíope, que está passando numa carruagem. Filipe ouve ele lendo, corre, entra na carruagem e começa a explicar. Esse oficial estava lendo Isaías 53 e não conseguia entender
o que estava lendo, então Filipe explica para ele. E aqui Lucas, então, de forma deliberada, ele reúne dois exemplos do trabalho fantástico, desse trabalho sensacional de evangelismo de Filipe. E as semelhanças, elas são óbvias, mas também existem diferenças em relação às pessoas que foram evangelizadas, como eu acabei de falar, e os métodos que Filipe emprega. E aí nós vamos ver aqui um pouco das diferenças entre os samaritanos, ou seja, aquela cidade samaritana que Filipe falou de Cristo e muitos creram, e também a diferença do oficial etíope, quais eram aqui as suas crenças, a forma de pensar. Olha só, os samaritanos, eles eram um povo misturado. Então, de um lado tinha judeus e do outro lado tinha gentios e ainda tinham asiáticos. Ou seja, era uma boa mistura. E era um povo que reverenciava muito Moisés, porém rejeitavam os profetas. Então, somente aquilo que Moisés falava era o que realmente importava. Por outro lado, nós temos o etíope, que provavelmente era um negro africano, judeu por nascimento, e se não era judeu, ele se converteu ao judaísmo mais tarde. E ele era um cara com um cargo muito importante, ele era um oficial que estava a serviço da rainha, ou seja, era um cara de destaque na sociedade. E por ter essa ligação tão forte com o judaísmo, ele estava lendo um dos muitos profetas que os samaritanos rejeitavam. Ou seja, eram duas classes de pessoas diferentes. Os samaritanos pensando de um jeito e esse etíope pensando de um outro jeito. Os samaritanos vivendo de uma forma e esse oficial etíope vivendo de uma forma totalmente diferente. E aqui, apesar das diferenças de raça, de classe social, de crença religiosa, de pensamento, de status social, enfim, apesar dessas diferenças existentes, Filipe ele apresenta as mesmas boas novas de Jesus Cristo a ambos grupos de pessoas, tanto aos samaritanos quanto a esse oficial etíope. E Filipe aqui ele nos mostra que os métodos, a forma como nós pregamos o evangelho, ela pode ser diferente, deve ser diferente para que as pessoas entendam dentro do seu contexto e possam enxergar como Jesus faz diferença na minha vida, na forma como eu vivo hoje. Mas Filipe mostra que o conteúdo da mensagem ele não pode ser alterado. Nós precisamos falar a respeito das Escrituras. Nós precisamos falar a respeito da Palavra de Deus. O que pode ser alterado aqui é a forma de falar isso, é o método, a forma como nós explicamos para as pessoas. Isso é algo muito importante porque ao longo da história nós temos visto tantas pessoas que têm alterado a Palavra de Deus, têm falado a respeito de um Jesus que simplesmente vem para resolver os problemas, um Jesus que quando chega na nossa vida acaba com tudo que há de ruim. Mas nós sabemos que a conversão, a transformação, nós sabemos que apesar de sermos crentes, apesar de confiarmos em Jesus Cristo e confessarmos Ele como sendo o nosso Senhor e Salvador, os problemas continuarão a vir. A questão é que a nossa esperança está firmada em outro lugar e não simplesmente nas nossas forças, na nossa inteligência. Nós precisamos pregar a respeito desse Jesus que a Palavra de Deus nos ensina e não vãs teologias, não vãs tradições, não simplesmente fruto da nossa imaginação. Os métodos podem mudar, o que não pode mudar e nunca mudará é a palavra do Senhor e esse Deus que continua sendo fiel. O terceiro e último personagem que John Stott nos traz, você já deve saber quem é. Saulo, esse cara que foi usado de forma fantástica, tremenda por Deus. Se a história de Saulo não estivesse relatada na palavra de Deus, se fosse uma história que nós ouvimos por aí, provavelmente eu e você veríamos isso como uma ficção, veríamos isso como algo surreal, impossível de acontecer. Um cara que antes era um perseguidor, um cara que respirava ameaças de morte, ou seja, ele queria prender e matar todos os cristãos. No outro dia, um cara que é recebido como irmão em Cristo Jesus.
um cara que tem a sua vida transformada e um cara que é usado como uma ferramenta para impulsionar outros cristãos, mas agora no bom sentido. Atos capítulo 9, verso 11, diz o seguinte: o Senhor lhe disse, falando a Ananias: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Paulo, muito provavelmente, por ser um fariseu, ele já tinha feito orações, ou pelo menos ele já tinha lido orações. Mas claro, era algo simplesmente repetitivo, não era algo vindo do seu coração. Mas agora o Senhor está dizendo a Ananias que vá até determinada casa e encontre esse Saulo que estará orando. Saulo, ele está desfrutando desse relacionamento com o Senhor, ele está querendo entender e está buscando as respostas no Senhor, está buscando o entendimento no Senhor sobre tudo o que aconteceu, sobre essa transformação que estava ocorrendo em sua vida. E ele entende que ele consegue encontrar essas respostas apenas no Senhor, apenas em intimidade com o Pai. É maravilhoso ver essa transformação que ocorre na vida de Paulo. Agora ele é recebido como um irmão em Cristo Jesus, ele é recebido como um de nós. E olha só como Deus faz as coisas, né? Do seu jeito, que é maravilhoso, que é perfeito. Em um momento, Deus permite que Paulo vá até essas pessoas, claro, coloque medo, mas para que as pessoas saiam da sua zona de conforto. Para muitos estava gostoso ficar ali em Jerusalém, né, juntos, partilhando do pão, tendo esse tempo de comunhão tão gostoso. Mas comunhão, né, nós somos chamados a ter comunhão, essa comunhão boa, quando chegarmos no céu. Aqui, nosso trabalho é de expandir, é de falar do amor de Cristo, é de evangelizar as pessoas. Então Deus permite que Paulo chegue até essas pessoas com esse intuito de espalhar, de que as pessoas saiam da sua zona de conforto e vão para outros lugares. Mas também Deus transforma a vida de Paulo a ponto dele se preparar, dele buscar pela sabedoria vinda do alto, e para que ele chegue então até essas pessoas que foram espalhadas e comece a fortalecer, comece a trabalhar junto, comece a ser esse incentivador, esse proclamador da palavra de Deus. Claro que Paulo sofre muito, né? E nós sabemos o porquê, mas ele é esse cara que passa de um perseguidor para um proclamador do Evangelho, alguém que impulsiona ainda mais a palavra do Senhor, impulsiona ainda mais os crentes, é um pregador fantástico. É maravilhoso ver essa transformação. E quando nós olhamos para Paulo e olhamos também para o mundo em que vivemos hoje, nós conseguimos enxergar pessoas que eram assim como Saulo, pessoas inteligentes, pessoas íntegras, mas que são inflexíveis e intolerantes em relação a Cristo. Mas assim como Paulo, assim como Saulo foi transformado e teve também os seus relacionamentos transformados pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus, também há esperança para as demais pessoas. Mas cabe a mim, cabe a você continuarmos essa expansão do reino de Deus, continuarmos essa expansão do Evangelho. Quantas vezes nós acabamos vivendo a nossa vida aqui, participando da igreja, fazendo a nossa parte, achando que isso tá bom, tendo a nossa comunhão, que é tão boa, né, na nossa igreja, como é gostoso. Mas nós somos chamados a pregar o Evangelho e a sermos ensinados aquilo que Filipe nos ensina, de que a mensagem ela não muda, a palavra de Deus não muda. O que muda são as formas, os métodos, como nós evangelizamos as pessoas, como nós falamos a respeito do amor, a respeito do Evangelho de Cristo Jesus. Mas cabe a mim e a você fazer com que essa expansão global continue. Cabe a mim e a você continuarmos evangelizando as pessoas, falando desse amor que transforma vidas, que transforma relacionamentos, que transforma pessoas muito ruins em pessoas menos ruins, né? Pessoas que agora são chamadas filhas de Deus, pessoas que agora
não vivem mais simplesmente pela sua força, pela sua inteligência, mas são capacitadas e guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu e você somos chamados a continuar pregando o Evangelho com muita audácia, pregando o Evangelho com esse vigor. Hoje nós temos o Espírito Santo para nos guiar e para nos orientar em como fazermos isso. A questão e a pergunta de hoje é: você tem se preparado para isso? Você tem colocado a sua vida à disposição para pregar o Evangelho e continuar sendo um agente de transformação, uma ferramenta usada por Deus? Fica o desafio. Amém? Quero orar com você. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado por mais esse devocional. Obrigado por mais um desafio que nós recebemos. Nos ajude a continuar sendo essa expansão, a continuar proclamando do Teu Evangelho, a continuar vivendo isso que esses cristãos estavam vivendo. Nos ajude a sermos tão importantes e fazermos tanta diferença como Estevão, como Paulo, como Filipe. Nos ajude a entender, Pai, que a Tua mensagem não muda, mas que os métodos podem ser alterados conforme a realidade de cada uma das pessoas. Nos ajude a vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nos ajude a sermos e fazermos diferença na vida das pessoas que nos cercam. Clamamos isso no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter participado e ficado aqui comigo. Mais um devocional. E nos encontramos agora na nossa sala de oração. Fique ligado também nas nossas programações da igreja, que temos aí coisas muito legais acontecendo. E lembre, dia 19 teremos o nosso culto especial de Natal, que você não pode perder de forma alguma, tá bom? Então, nos encontramos agora na nossa sala de oração e até semana que vem. Um abraço.